Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu estou aqui incumbido de dar abertura neste culto de oração. Eu gostaria de ler para vocês um texto que está em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Meus queridos, nós ganhamos um presente muito especial de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Nenhum de nós poderia, por mais esforço que nós pudéssemos fazer, por maior dinheiro que nós pudéssemos dar, por qualquer sacrifício que nós pudéssemos realizar, nenhum de nós poderia comprar a salvação. A salvação é pela graça de Deus, pelo amor de Deus. É aquele favor que nós não merecemos, é o favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos, mas Deus nos concedeu através do seu amor, através da sua graça. E se você ler o texto todo, você vai ver que a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Vivíamos segundo o curso deste mundo e fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar, ou seja, a vontade do inimigo. Então, por esses motivos, nós estávamos longe de Deus. Mas Deus, em sua rica misericórdia, na sua graça infinita, no seu amor eterno, Ele nos alcançou, Ele nos trouxe para junto de si e nos deu aquilo que nós jamais poderíamos alcançar, a salvação em Cristo Jesus. É pela graça dele. Então quero deixar essa palavra com vocês, meus queridos, que nós somos salvos em Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, mas pelo amor de Deus, pela sua bondade e a sua misericórdia. Tá? Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Fiquem firmes, porque o dia do Senhor está próximo, e nesse dia será um dia de grande alegria para aqueles que esperam no Senhor. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lamentações, não haverá mais doenças, não haverá mais mortes, porque nós estaremos eternamente com o Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Gostaria de orar agora, então, agradecendo a Deus pela vida de cada um, pela nossa igreja, pela nossa liderança, pelo nosso país. Gostaria de orar com vocês agora. Pai querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela nossa vida, pelo nosso lar, nossa família, nossa igreja, pelo nosso sustento, a tua provisão sobre as nossas vidas. Mas, ó Pai, eu quero te agradecer principalmente, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Ó Pai, foi de muita bondade, muito amor da sua parte para conosco, ó Pai, entregar seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado, Jesus, por esse seu tão grande amor, ó Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Abençoa a tua palavra nesta noite, ó Pai. Abençoa todos os pedidos que as pessoas têm feito no caderno de oração. Abençoa, Pai, a necessidade de cada um. Supra as necessidades de cada um, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus presente, um Deus de amor, um Deus de fidelidade, e nós te louvamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Agora vamos orar e interceder por todos os pedidos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença, Senhor, para Te amar, para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar e para engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Ó Jesus maravilhoso, obrigada por essa oportunidade e pelo privilégio de podermos estar aqui orando a Ti, ó Senhor.
Nós somos carentes de Ti, ó Jesus, precisamos muito de Ti, principalmente neste momento, Jesus, que estamos vivendo da pandemia, Senhor, que esse vírus tem ceifado tantas vidas, Senhor, trazendo tanta dor e sofrimento para as famílias enlutadas, ó Senhor. Ó Jesus maravilhoso, Tu és o médico dos médicos, a última palavra sempre é a Tua, por isso nós recorremos a Ti, para Te pedir a cura, Senhor, de todas as doenças, principalmente daquela que aflige as pessoas neste momento, Senhor. Queremos orar pelo Theo, Senhor, que está internado, mas está apresentando melhoras. Também pelo Senhor Pedro Vosgrau, internado também, que está apresentando melhoras. Orar também pelo irmão Rubens e pela irmã Maria Helena, que estão confinados em tratamento da Covid. Também orar pelos demais pedidos, ó Senhor. Queremos também pedir a bênção, Senhor, na vida profissional, sentimental, financeira, vida espiritual do Teu povo, ó Senhor. Pedimos também a bênção na vida do pastor Kenji e de sua família, e dos demais pastores e de suas famílias. Também de todo o ministério da igreja, ó Senhor. Ó Jesus, sabemos que nenhuma oração ela volta vazia. No tempo certo o Senhor responde. Por isso que nós precisamos é ter paciência e esperar na resposta do Senhor. Que a palavra do Senhor, no Salmo 40, no versículo 1, diz assim: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o Salmo 27, no versículo 14, diz: Espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Grandioso Deus, nós Te adoramos e nós queremos ser achados, como a Tua palavra nos diz, que o Senhor quer que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que nós possamos ser achados desta maneira pelo Senhor, como verdadeiros adoradores. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. declare: Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. recebe a nossa adoração, Pai. Declare: em espírito, Em espírito e verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito em em verdade, verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, ministrando louvor. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez usando esse recurso tecnológico para estudarmos a palavra de Deus, como fazemos tradicionalmente às quartas-feiras. Então, sempre temos estudos bíblicos às quartas-feiras. E, por enquanto, por causa dessa situação da pandemia e também das restrições que ela nos impõe, estamos, então, ainda nos utilizando desse formato para os cultos da nossa igreja às quartas-feiras. Esperamos que já a partir da segunda quinzena de julho, nós estaremos voltando aos nossos cultos presenciais às quartas-feiras. Quero também deixar claro que nós estamos alterando os nossos horários de culto. No primeiro domingo de julho, dia 4, nós teremos a Ceia do Senhor. Então, o horário do segundo culto passa a ser das 18 para as 18h30. Então, a partir do dia 4 de julho, o segundo culto do domingo passa a voltar ao horário tradicional, às 18h30, e teremos Ceia do Senhor. E nessa Ceia do Senhor, você também deve fazer a sua inscrição através do nosso WhatsApp. Ainda temos restrição também para a ocupação do nosso templo. Então, faça a sua inscrição para você poder participar presencialmente do nosso culto, ok? Da Ceia do Senhor. Se você não conseguiu fazer a sua inscrição, participe da ceia da sua casa mesmo. Prepare ali o seu suco de uva, separe ali o seu pão e participe conosco da ceia do Senhor, mesmo que da sua casa e virtualmente. Ok? O Senhor estará abençoando da mesma maneira. A partir da segunda quinzena de julho, precisamente no dia 21 de julho, quarta-feira, então nós iniciaremos os nossos cultos presenciais às 20 horas, se assim o Senhor permitir. E no dia 25 de julho, nós começaremos um novo horário da Escola Bíblica Dominical, que vai ser das 9 às 10, não das 9h30, como temos feito, mas das 9 às 10, o nosso culto da manhã, das 10 às 11h30. E isso a partir até Jesus voltar, se Deus assim permitir. Mas, e a partir do dia 25 de julho, no dia 25 de julho, nós também teremos os nossos batismos. Ok? Então, anote aí, preste atenção na nossa programação, que vai ser sempre informada através das nossas redes sociais e principalmente no nosso site, igrejabatistanovavida.com.br. O estudo desta noite está centrado no Salmo 106, um salmo relativamente longo, Então nós vamos ler, eu vou ler na minha nova versão internacional, eu quero que você acompanhe a minha leitura. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre.
Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal. E rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e esse secou, ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que lhe pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou um grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã, e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos, provocaram a ira do Senhor com seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado, em vez disso misturaram-se com as nações e imitaram suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos que se tornaram uma armadilha para eles, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, os seus adversários dominaram sobre eles, os seus inimigos os oprimiram e subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor nosso Deus, ajuda-nos dentre as nações, porque demos graças ao teu santo, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade, que todo o povo diga amém, aleluia. Muito bem, nós estamos aqui diante de um salmo que parece tratar de uma mensagem a um povo de memória curta.
porque é interessante como muitas vezes nós mesmos, que não temos nada a ver em termos culturais, étnicos com Israel, até porque nós estamos distantes não somente geográfica, mas também temporalmente, porque eles viveram ali no século 14, 13 antes de Cristo, estamos no século 21 depois de Cristo, então há muita distância aqui, mas parece-nos que nós reproduzimos muitas coisas que aquele povo rebelde praticou e que tanto fez irar o coração de Deus. Nós também fazemos isso, somos também um povo de memória curta. Aliás, dizem que o brasileiro tem memória curta, mas isso é em referência à política. Mas aqui nós estamos falando de um povo cuja memória estava falhando acerca daquilo que Deus já tinha feito por eles. O que Deus já tinha, como Deus já tinha abençoado Israel e como isso era rapidamente esquecido, era rapidamente deletado da mente deles. E eles seguiam a sua vida, os seus prazeres, suas paixões, deixando para trás a vontade de Deus e tudo quanto Deus já tinha feito por eles. Então parece-nos que esse salmo está voltado para este povo de memória curta. É um salmo longo, como eu falei, né? Então nós dividimos em 12 partes, eu quero ser bem objetivo, para nós não nos delongarmos muito. Então, na primeira parte deste salmo, nós podemos ver aqui nos 3 primeiros versículos um convite que o salmista faz para que todos possam louvar o Senhor. Então, ele começa com aleluia, que significa louvem o Senhor. É um convite para louvar o Senhor. Então, nesses 3 primeiros versos, ele faz o convite, ele dá a razão por que nós devemos louvar o Senhor. Em primeiro lugar, porque ele é bom. Vamos dar graças porque ele é bom. Em segundo lugar, o seu amor dura para sempre. Em outros momentos, ele o chama de amor leal. E ele vai dizer também que esse Deus, ele faz coisas poderosas, maravilhas. E ele diz, quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor? São muitos. Não dá para colocar numa lista limitada, são muitos os feitos poderosos do Senhor. Né? Então, quem poderá descrevê-los todos? Quem poderá declarar todo o louvor que lhe é devido? Por causa desses feitos poderosos em favor do seu povo, o Senhor é digno de todo louvor, mas nem todo louvor humano daria conta de cobrir tudo aquilo que Deus já tinha feito pelo seu povo. Por isso ele diz, vamos louvar, temos que louvar, porque nós não temos como fechar essa conta. Ele diz, como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça, e aqui está a quem está dirigido esse convite, aqueles que são retos, porque cumprem a vontade de Deus, aqueles que praticam a justiça e a justiça de Deus, o povo de Deus. Então, povo de Deus, vamos nos reunir para adorar, para louvar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Vamos nos lembrar daquilo que Ele tem feito por nós. Então, é um convite. Os 3 primeiros versos tratam, portanto, de um convite que o salmista faz ao povo de Deus, para que pudessem manter viva na sua memória a obra de Deus que favoreceu o povo de Israel. Na segunda parte, os versículos 4 a 5, há um pedido, o salmista faz um pedido ao Senhor em seu próprio favor, é uma oração que ele faz ao Senhor. Ele diz, lembra-te de mim, Senhor. Por quê? Porque ele está fazendo esse convite ao povo de Deus, ele está fazendo algo bom, ele está fazendo algo que é aprovado por Deus, que sem dúvida nenhuma é aprovado por Deus, está convocando o povo para louvar o Senhor e reconhecer os feitos poderosos do Senhor em favor de Israel. E ele diz, então lembra-te, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo, lembra-te de mim, né? Então quando o Senhor favorecer o seu povo, lembra-te de mim, o salmista que faz esse convite, que faz esse louvor. Vem em meu auxílio quando salvares
a quem? O povo de Israel. Vem em meu auxílio também, lembra-te de mim na tua bondade e me salva também, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Então, aqui mais detalhes a respeito de a quem o salmista está convidando para louvar o Senhor. São aqueles que fazem parte do povo de Deus, teu povo, aqueles que são os seus escolhidos, versículo de número 5, que fazem parte da sua herança, a herança de Deus. São todos esses, portanto, que deveriam estar louvando, adorando o Senhor, reconhecendo os feitos poderosos do Senhor em favor de Israel. Essa mensagem cabe a nós também, Igreja do Senhor. Nós também somos herança do Senhor, somos escolhidos do Senhor, somos aqueles que devem buscar a retidão e a justiça do Senhor, e devemos todos nós, Igreja do Senhor, sempre nos lembrar dos feitos poderosos do Senhor por nós, Igreja do Senhor, a começar, número 1, a cruz do Calvário. Quando Jesus veio, o Filho de Deus veio para oferecer sua própria vida, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Isso nunca pode sair da nossa mente, isso nunca poderá ser deletado da nossa cabeça, do nosso coração. Jesus é o nosso Senhor e Salvador pessoal, e se não fosse por Ele, nós nunca seríamos salvos, nunca teríamos os nossos pecados perdoados. É por isso que nós temos que eternamente ser gratos ao Senhor por causa de Jesus Cristo. Mas voltando aqui ao Salmo de número 106, na terceira parte dos versículos 6 a 13, então agora ele começa a descrever aqui as obras de Deus que estavam sendo esquecidas pelo povo de Israel. As obras que o Senhor já tinha feito em favor do seu povo e que Israel estava ali de uma maneira maldosa, se esquecendo dos feitos de Deus. Então, os versículos 6 a 13, nessa terceira parte, o salmista destaca o esquecimento da obra do Senhor no Êxodo. Então, muito tempo já havia se passado, mas aquele feito do Senhor nunca, jamais poderia ser esquecido. E eles estavam esquecendo. E ele está dizendo, versículo de número 6, para a geração que estava ali recebendo o Salmo de número 106, o salmista estava dizendo: pecamos como os nossos antepassados, como aqueles que estavam vivendo como escravos no Egito. Nós estamos cometendo o mesmo pecado. Fizemos o mal e fomos rebeldes. Por quê? Porque estamos se esquecendo daquilo que Deus tinha feito. Então ele conta aqui dos versículos 7 a 13, toda aquela história, toda aquela narrativa do Êxodo. Né? Então no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Ele está dizendo, nós estamos fazendo a mesma coisa. A única diferença é que o mar vermelho não está na nossa frente, mas estamos com o mesmo coração rebelde. Pecamos como os nossos antepassados. Agora, lembre-se o que Deus fez por nós. Ele nos salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder e o seu amor leal. Ele repreendeu o mar vermelho. Quem é que consegue controlar águas do mar? Quem é que consegue? Aí nós nos remetemos a quem? A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que com seus discípulos ali desesperados no meio da tempestade do mar vermelho, o Senhor fez calar a tempestade e acalmou o mar, porque Jesus é Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. No meio das tempestades da nossa vida, nós nos apavoramos, nós caímos em incredulidade, nós questionamos a Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, e nós não podemos fazer isso, porque se fizermos isso, estaremos praticando os mesmos pecados daquele povo que não se lembrou das manifestações de Deus em seu favor lá no Egito. Então ele vai dizer, olha, Deus abriu o mar vermelho para que nós pudéssemos passar a pé enxuto. Ele diz, salvou-nos
das mãos daqueles que nos odiavam, versículo 10. Das mãos dos inimigos ele nos resgatou, e com as mesmas águas que foram separadas para fazer o povo passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho, com aquelas mesmas águas ele afogou o exército egípcio que continuou a perseguir implacavelmente o povo de Israel. Aí no versículo 13 ele coloca, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Logo se esqueceram. Que coisa trágica. Que coisa trágica é essa nossa natureza pecaminosa. Nós nos esquecemos rapidamente das bênçãos que recebemos, dos livramentos que recebemos, rapidamente já pulamos para a próxima necessidade, para a próxima luta, como se Deus tivesse, o que Deus fez foi apenas uma obrigação dele, não fez mais do que a sua obrigação, como se nós tratássemos Deus como um garçom que tenha que sempre nos servir. O salmista está nos alertando, olha, estamos pecando como aqueles homens, como aquela geração, estamos nos esquecendo de tudo que ele fez por nós, e nós não esperamos para saber qual é o plano de Deus, porque o plano de Deus é que deve ser considerado e não o nosso plano, os nossos planos de vida. Então, aqui na terceira parte, ele fala a respeito, então, do esquecimento das obras de Deus lá no Êxodo, lá no Egito. Na quarta parte, ele fala agora da peregrinação pelo deserto, né? Os pecados do povo de Israel durante a sua peregrinação pelo deserto, versículos 13 a 15. No meio do deserto, sabe o que eles queriam? Queriam um banquete. No meio do deserto. É aridez, não tem nada, é carência. Mas eles queriam o quê? Carne, eles queriam pão, eles queriam tudo no deserto. Aliás, no Salmo 78, eles perguntam, pode o Senhor preparar uma mesa para nós no deserto? Tamanho coração endurecido. Dominados pela gula, versículo 14, puseram Deus à prova nas regiões áridas. O Senhor pode nos dar uma mesa, um banquete? Estavam pondo Deus à prova. Deus deu o que eles queriam. Deu carne, né? As codornizes vieram, né? Ele deu carne que eles queriam. Mas também os fez adoecer terrivelmente para que eles soubessem quem era Deus. Nós não podemos brincar com Deus. Não podemos pôr Deus à prova. Nunca, jamais coloque Deus à prova. Se o Senhor é Deus, faça isso ou faça aquilo. Não faça isso. Você estará pecando como os israelitas no Egito. Agora, na peregrinação pelo deserto. Na quinta parte desse salmo, dos versículos 16 a 18, ainda na peregrinação pelo deserto, eles se rebelam contra quem? Rebelião contra a liderança de Moisés e Arão. Eles se rebelam contra a liderança que Deus estabeleceu. Puseram Deus à prova e levaram o castigo. Agora, seus olhos se voltaram contra a liderança de Moisés e de Arão. Eles não queriam seguir, não queriam ser submissos à autoridade que o próprio Deus havia instituído. Rebelião. E isso a gente vê hoje, né? Se hoje nós estamos diante de uma geração jovem que não respeita autoridade nenhuma na escola, no trabalho, diante dos poderes governamentais, nós estamos diante de uma geração que não respeita ninguém. Imagina ali, né, aquele grupo de pessoas ali, aquela multidão de coração endurecido, já tinha tentado a Deus, já tinha posto Deus à prova nas regiões áridas, agora eles voltavam seus olhos maldosos para as pessoas de Moisés e Arão. Diz o versículo 16, no acampamento, porque estavam no deserto, tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. Eles queriam o lugar deles. Coisa que a gente vê tanto hoje, infelizmente, em muitas igrejas, né? Um puxando o tapete do outro. Né? Inveja, ciúmes, vaidade, orgulho, né? Prepotência. Quanta coisa que a gente vê, não é mesmo?
abuso de poder. Né? Ocorreu a mesma coisa lá, eles queriam derrubar Moisés e Arão. E Deus os castigou, os rebeldes também. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão, os rebeldes. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Veja só, até o versículo 18. Na sexta parte deste estudo, dos versículos 19 a 23, nós temos o quê? O bezerro de ouro. Então veja, uma coisa atrás da outra, você está vendo? Então Moisés sobe ao Monte Sinai, recebe ali as tábuas da lei, e quando ele desce, o que ele encontra? O povo cantando, dançando ao redor de um bezerro fundido em ouro. Veja só, estão agora elegendo o seu Deus. Um Deus agora que é um bezerro, que na verdade representava um bicho que comia capim. Moisés se irou claramente, você sabe disso, você conhece a história toda. E o versículo 20 é interessante, coloca aqui: trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito. Esqueceram-se novamente, né? Esqueceram-se. No versículo 13, nós lemos: mas logo se esqueceram do que ele tinha feito. E agora, mais uma vez, esqueceram-se, versículo 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador. E elegeram um outro Deus com letra minúscula em seu lugar. Veja, é um povo de memória curta, um povo de coração mau, endurecido, rebelde e de memória curta. Às vezes eu me entristeço, aqui eu abro parênteses, quando vejo pessoas, né, recorrendo às igrejas, né, buscando ali o alívio de suas dores, seus sofrimentos, das suas necessidades, e tendo sido atendidos, porque nosso Deus é um Deus misericordioso, simplesmente viram as costas para o Senhor Deus, viram as costas para as igrejas, e só voltarão, se voltarem, na próxima dor de barriga, literalmente. É triste isso, é muito triste. O que nós encontramos aqui é um recado, é uma mensagem para um povo de memória curta. Então, eles se esqueceram. Nós pecamos. Ele diz aqui, vamos lembrar de novo, versículo 6, pecamos como os nossos antepassados. Eles se esqueceram, nós estamos nos esquecendo também, disse o salmista à sua geração. Né? Então, isso até o versículo de número 23. Né? E Deus, então, fez com que eles fossem castigados. Você sabe que houve um grande castigo ali, mas antes que fossem destruídos, Moisés, que já havia sido contestado na sua liderança, vai interceder por eles, né? Versículo 23, por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. O coração de Moisés, o homem mais manso da face da terra do seu tempo. Né? A outra parte, a parte 7ª deste estudo, né, trata dos versículos 24 ao 27, quando aquele povo rebelde se recusa a entrar na terra prometida. Então você lembra que eles chegaram até as fronteiras de Canaã, Moisés separa 12 espias, esses 12 espias vão ali explorar a terra durante um mês. Quando voltam com um relatório ali maravilhoso, que é uma terra que manda leite e mel, fértil e tal, mas também trazem informações dos habitantes daquela terra. Era um povo feroz, gigante, e esse relatório foi tão pesado que o povo chorou e não quis mais entrar, etc. e tal. Você conhece toda essa história. E aí, então, Deus os castiga. E diz, tá bom, então vocês não querem entrar, então vocês vão andar 40 anos nesse deserto. Vão peregrinar 40, vocês não confiam em mim. Vocês não, só Josué e Caleb confiaram no Senhor, mas os 10 espias e toda aquela multidão, inclusive Moisés se deixou ser levado para aquela multidão, resolveram não entrar. E o Senhor, então, também os castigou. Então, aqui, também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, versículo 24. 25.
queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. O que eles tinham que fazer? Entrar na terra prometida. Né? Assim, de mão levantada, Deus, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Isso aconteceu, eles ficaram então 40 anos no deserto. Uma viagem que duraria ali 15, 20 dias do Egito para a Terra Prometida, agora duraria e durou 40 anos no deserto por causa dessa rebelião. Na parte de número 8, na 8ª parte do nosso estudo, nós encontramos o pecado da idolatria que acompanhou tantas vezes o povo de Israel, dos versículos 28 a 31. Eles se encontraram ali com gentios, com gente que não fazia parte do povo da aliança, e lá em Baal Peor, né, eles se ajuntaram a mulheres estrangeiras, eles entraram numa orgia danada ali, e eles acabaram então aceitando os ídolos desses estrangeiros no meio do arraial de Israel. O Senhor então castigou com uma terrível peste, né? E mesmo com a peste ali, né, se manifestando no meio do povo, milhares sendo mortos pela peste, um homem rebelde mesmo, né? Então estava diante de toda aquela situação, ele pega uma mulher estrangeira e leva essa mulher estrangeira para a sua tenda para ter relações íntimas com ela. Na frente de todo mundo. Veja só a rebeldia, né? Então Finéias, né, que é um homem, um sacerdote, Finéias, ele pega uma lança, né, e ele vai atrás desse casal. O texto diz que ele vai executar esse casal, por causa dessa ousadia, desse atrevimento, desse ato rebelde, dessa delinquência. E, aliás, nós encontramos muita gente delinquente dentro da igreja, né? O pastor recomenda algo, há uma regra dentro da igreja e a pessoa descaradamente ela quebra essa regra e ainda desafia, né, a autoridade da igreja, os pastores, os diáconos, os oficiais, a diretoria estatutária desafia ainda, né? Isso que foi o que esse homem fez, mas ele foi executado pessoalmente por Finéias. Com a sua lança, ele matou tanto o homem como a mulher num golpe só. E Deus, né, viu naquele ato o zelo de Finéias, de tal forma que Deus se agradou de Finéias. Versículo 31, isso lhe foi acreditado como ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Veja só, né? Então vejam, que a idolatria provoca. E nós estamos fazendo o mesmo, cometendo o mesmo pecado, diz o salmista do Salmo 106, no versículo 6. Pecamos como os nossos antepassados. Pois bem, aí nós temos na parte 9, dos versículos 32 a 33, a rebelião em Meribá. O que aconteceu em Meribá? A falta de água, né? Eles estão no deserto. Aí eles se rebelam, provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles, Moisés foi castigado. Por que Moisés foi castigado? Moisés, ele já estava no limite, né? Ele já não estava mais aguentando aquele povo rebelde, né? Então, isso, obviamente, não vai justificar, mas vai explicar a situação. Então, você vai se lembrar que Moisés, ele tinha que fazer o quê? Deus falou assim, o povo está com sede, vá até aquela rocha, fale a rocha, e da rocha brotará água. Fale a rocha. O que Moisés fez? Moisés foi diante daquele povo, disse, vocês querem água, rebeldes? E vocês acham que eu não vou conseguir dar água para vocês? Ele pegou aquela vara, a vara que ele tinha na sua mão, e bateu 2 vezes na rocha. Na primeira que ele bateu e não tinha dado nada, ele já tinha que ter se tocado, mas ele aí bateu na segunda vez, porque Deus é fiel, fez da rocha brotar água. E brotou água para eles. Eles beberam aquela água, mas Moisés foi castigado por Deus, porque quis que a glória daquele evento fosse dele e não de Deus. Por isso Moisés não entrou na terra prometida ao final de 40 anos de peregrinação.
Foi muito triste. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, versículo 33, e Moisés falou sem refletir, ou tanto irritaram o Espírito que Moisés falou sem refletir. Né? Então isso vai até o versículo de número 33. Da parte 10 do nosso estudo, nós temos a desobediência na terra prometida. Então veja só, então isso aconteceu tudo até as fronteiras de Canaã. Agora Josué entra com o povo na terra prometida. Agora eles começam a conquista da terra prometida. E na terra prometida, eles continuam a pecar contra Deus. Versículos 34 a 39. Então eles não cumpriram toda a missão, porque não destruíram todos os povos que eles tinham que destruir. Versículo 34, se misturaram com as nações estrangeiras, as nações cananitas, que eles não podiam fazer por causa do pecado da idolatria. Versículo de número 35, eles então adotaram e assumiram também os ídolos, deuses desses povos. Versículo 36, eles também fizeram práticas abomináveis, sacrificando seus filhos a esses deuses que são chamados de demônios. Versículos 37 e 38, e aqui então nós encontramos o versículo 39, tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. O pecado dentro da terra prometida. O que aconteceu? O que Deus fez? Então, eles entraram na terra prometida, continuaram a pecar, a ser rebeldes, e é uma outra geração, tá, gente? Porque a geração que entra com Josué na terra prometida é a geração dos filhos daqueles que se rebelaram contra Moisés e Arão. Aquela outra geração morreu no deserto. E a geração que entra na terra prometida são de seus filhos, é de seus filhos. Eles cometem os mesmos pecados. E ali então Deus os castiga. Então aí nós entramos na parte 11, o castigo de Deus na terra prometida, versículos 40 ao 46, e aqui nós temos o registro, né, da história dos juízes. Quando Israel, o povo de Israel já está ali estabelecido ali nas regiões, né, em 12, mais de 12 regiões, desculpa, mas estão ali estabelecidos ali, cada tribo na sua área, na sua região, eles então são castigados, né? Ora pelos midianitas, ora pelos moabitas, eles estão sendo castigados. É a época dos juízes, que é a época mais caótica da história de Israel. Porque, segundo o livro de Juízes, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então era uma época caótica, e houve muito castigo de Deus contra aquele povo rebelde e idólatra. Ele diz: por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, versículo 40, e ele sentiu aversão por sua herança, que é seu povo, né? Então você vê aqui, versículo 40, herança, né? Versículo 5, né? Ele diz: para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Então o povo é a herança do Senhor. Só que naquele momento em que esse povo acaba se misturando com os pagãos, o Senhor sente aversão pelo seu povo, por sua herança. E o que ele vai fazer? Ele vai entregar o seu povo nas mãos das nações, dos seus adversários que dominaram, os oprimiram, subjugaram, versículo 42. Muitas vezes o Senhor os libertou através da ação dos juízes que foram escolhidos pelo Senhor para libertar cada situação de crise. Mas Deus atentou para o sofrimento deles e sempre se lembrou da sua aliança e sempre ajudou o seu povo, né? Então, é o que o salmista está lembrando. Veja, gente, né? O Senhor sempre, apesar de nos castigar por merecimento, nós merecíamos ser castigados, Ele sempre nos ajudou, Ele sempre nos livrou. Né? É por isso que ele fecha, então, este salmo, né, com um pedido de salvação. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Salva-nos, Senhor. Eles tinham que ser salvos.
dos seus inimigos exteriores, né, os opressores, e tinham que ser salvos dos seus próprios corações maus, salvos da sua própria natureza pecaminosa, salvos da sua própria rebeldia, que os levava sempre ao prejuízo e prejuízo fatal para as suas vidas. Então, o salmista ele vai lembrar o povo de memória curta que sempre que se distanciaram de Deus, sempre houve prejuízo, sempre houve castigo, mas todas as vezes que há o arrependimento e há também a fé naquele Deus que é cheio de graça e misericórdia, sempre havia restauração. Por isso é que ele fecha o Salmo, no versículo 48, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém, assim seja, aleluia, louvem o Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos sempre deixar muito viva na nossa memória a obra de Deus em nossas vidas. A maior obra está na cruz do Calvário, quando o Filho de Deus, Cristo Jesus, entregou-se por nós, por mim e por você, para que nós, crendo nele, tivéssemos os nossos pecados perdoados eternamente e tivéssemos também a nossa salvação. Se somos salvos por causa da morte de Cristo Jesus, então nós temos que viver uma vida de acordo com esse amor sacrificial que ele manifestou por nós. E essa vida, segundo esse amor, é uma vida do Espírito de Deus, sempre vivendo, agradecendo ao Senhor pela vida que ele nos concede, agradecendo ao Senhor por sua obra em nossas vidas, agradecendo ao Senhor por ser o Senhor quem ele é para nós e para o seu povo. Lembre-se disso, que nós não precisemos, né, regularmente ou continuamente de mensagens que nos exortem a não nos esquecermos dos feitos do Senhor. Que tenhamos sempre em nossas mentes a necessidade de sempre agradecer ao Senhor por tudo quanto ele fez, faz e ainda fará por nós. Em nome de Jesus. Amém.